Gráfico de dispersão. Vamos fazer uma leitura rápida desse texto que vai explicar o gráfico que eu vou mostrar para vocês. O estatístico britânico Ronald Fisher apresentou um famoso conjunto de dados chamado de conjunto de dados de íris de Fisher. Esse conjunto de dados descreve várias características físicas, tais como o comprimento de pétalas e a sua largura, ambos em milímetros, para 3 espécies de íris, que são flores. No gráfico de dispersão mostrado, os comprimentos de pétalas formam o primeiro conjunto de dados e as larguras formam o segundo conjunto de dados. Quer dizer, é um texto que, numa primeira leitura, ele é difícil mesmo de entender, tá? É normal. Eu vou mostrar o gráfico para vocês. Está aqui, ó, que é um gráfico de dispersão, e esse gráfico ilustra justamente o que está falando esse texto. Então vamos lá, vamos entender. Esse conjunto descreve várias características, tais como comprimento de pétalas e a sua largura. Então pode ver o seguinte, ó, aqui ele está no eixo vertical, né? Ele está mostrando a largura, e no eixo horizontal ele está mostrando os comprimentos. Os dois, está aqui a unidade, ó, milímetros, milímetros. Para 3 espécies de flores. Então, o que significa esse gráfico aqui? Então vamos entender o seguinte, ó. Imagina o seguinte, você tem uma florzinha e você, a partir dessa flor, você faz uma medição. Vamos supor que o comprimento dessa flor seja de 5 centímetros, tá? Ou seja, de 50 milímetros. E você mediu a largura dessa flor e obteve 10 milímetros, 1 centímetro. Como que você vai representar? Isso daqui é de uma flor, tá? Então, para cada flor que você tiver, vamos supor, você tem 500 flores. Então, você vai repetir 500 vezes esse par de medições. Para cada uma das flores medidas, ou seja, para cada parzinho, comprimento e largura, você vai marcar um ponto no gráfico. Então, no caso desta situação, você teria uma flor com 50 milímetros, né? Então, você teria aqui, ó, 50 milímetros, e a largura a gente marcou 10, né? Então, a largura seria aqui. O que você vai fazer? Você vai cruzar esta informação aqui, ó, com esta informaçãozinha aqui, ó. Quando você cruzar, você vai obter justamente um ponto. Ou seja, cada um desses pontos que a gente está vendo no gráfico representa pelo menos uma flor. Por que pelo menos uma? Porque, de repente, em vez de uma, eu tive 2 flores com esse par de medidas. Então, eu vou marcar 2 vezes o mesmo ponto. Só que se você faz um ponto e depois você marca um outro ponto em cima, aparentemente eu só tenho um ponto, né? Eu não tenho 2 pontos. Então, eu não consigo saber exatamente se, por exemplo, aqui eu só tenho uma, 2 ou 50 flores. Mas pelo menos uma eu garanto para vocês que tem. E aí, a partir da leitura e interpretação desse gráfico, a gente pode tirar uma conclusão muito interessante. Vocês percebam que, tá vendo aqui, ó? Imagina aqui mais ou menos, ó, aqui, imagina aqui. Tá vendo que conforme o comprimento está aumentando, a largura também aumenta? Quer dizer, você tem uma florzinha aqui, pega esse ponto. Ela tem mais ou menos 20 por uns 4. Se eu aumentar, por exemplo, dobrei, de 20 vou jogar para 40. 40 já foi para 10. Se eu for para 60, por exemplo, pega esse ponto aqui. 60 eu vou cair lá no 16, no 16 não, uns 17, 18. Quer dizer, conforme aumentam os valores no x, aumentam também os valores no y. Ou seja, a gente pode dizer, né, se eu traçar mais ou menos aqui no meio, vou tentar fazer uma reta aqui para vocês, ó, vamos ver se sai uma reta. Deixa eu só habilitar aqui. Opa. Aqui. Mais ou menos essa linha azul é chamada de reta de tendência linear, né? Linear porque é uma reta e reta de tendência porque está exibindo justamente a tendência dos dados crescerem de forma proporcional. O x é proporcional
ao y. Conforme um aumenta, o outro também está aumentando. Tá? É mais ou menos isso.